Agora, oficialmente, daqui da frente, eu quero desejar um feliz ano novo a todos vocês. Esse é o nosso segundo culto do ano, né? E é um ano diferente, que todo mundo tem planos, como o pastor Wesley falou. Alguns fazem plano fitness, outros fazem planos de prosperidade. Mas o nosso desejo é que vocês façam primordialmente os planos espirituais de vocês, porque Jesus disse que buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, amém. É isso que a gente espera. E hoje eu separei para falar com vocês sobre um tema desse personagem que vocês estão vendo aí. O título é Como nos Dias de Noé. Vocês estudaram na sexta-feira sobre os dias de Enoque e viram que Enoque andou com Deus. E o próximo personagem bíblico, que a Bíblia diz que também andou com Deus, foi Noé. E o motivo pelo qual eu quero estudar com vocês os dias de Noé é porque estudar os dias de Noé foi uma indicação do nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, está registrado um sermão que ficou conhecido na história como o sermão profético de Jesus. O contexto é mais ou menos o seguinte: os discípulos estavam com Jesus na cidade de Jerusalém. Eram os últimos dias de Jesus aqui nessa terra. E depois de saírem da cidade de Jerusalém e caminharem pelo Monte das Oliveiras, os discípulos olharam para trás e, ao olharem, viram a bela estrutura do templo. Era mais ou menos o pôr do sol. A luz dourada do sol batia nas paredes brancas de mármore do templo, e ali, junto ao mármore do templo, existia ouro, prata, e a cena era realmente exuberante, era algo que encantava os olhos. E quando os discípulos olharam aquela cena, eles ficaram todos cheios de orgulho, e disseram: Jesus, Senhor, olhe, que templo maravilhoso, que pedras lindas! E quando Jesus olhou para aquelas pedras, os discípulos pensavam que Jesus demonstraria a mesma admiração que eles demonstraram. Mas a resposta de Jesus para os discípulos os chocou. Jesus olhou para eles e disse assim: em verdade vos digo, que não ficará aí pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. Os discípulos ficaram profundamente tocados com aquela resposta de Jesus. Como era possível que o templo, o orgulho da nação judaica, aquilo que era também uma fonte de orgulho até para os romanos, pudesse ser destruído? E associaram que aquela resposta de Jesus deveria estar se referindo ao fim do mundo. Diz então a Bíblia que alguns dos discípulos se aproximaram de Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Mestre, nos diga então, quais são os sinais da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus então agora, reunindo os discípulos ao redor de si, começou a proclamar esse sermão, como eu disse para vocês, conhecido como sermão profético. Jesus associou tantos eventos que demonstrariam o tempo da destruição do templo, que aconteceu no ano 70 da era cristã, quanto também os eventos que se relacionariam com os últimos dias da história da Terra. E você pode ler depois na sua casa esse sermão profético todo. Nós não vamos estudá-lo hoje, em uma outra oportunidade sim, mas eu quero destacar o que Jesus fala para os discípulos a partir do versículo 36. Ele diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora da volta de Jesus, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É um segredo de Deus. Então, se vocês verem qualquer pessoa se levantando para pregar uma data específica para a volta de Jesus, não acreditem, porque isso é um segredo de Deus. Mas embora nós não saibamos a data específica da volta de Jesus, Jesus nos deixou sinais para que nós saibamos quando é que essa vinda estaria próxima. E por isso, ele conclui a sua fala da seguinte maneira: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus comparou o tempo da vinda dele com os dias de Noé. E é interessante porque esse texto está dentro daquele contexto da volta de Jesus, e dentro do contexto de não sabermos o dia nem a hora. E Jesus fala que nos dias de Noé, Noé entrou na arca e as pessoas nem perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Alguns de vocês conhecem a história do dilúvio, mas diz a Bíblia que quando Noé entrou na arca, a porta da arca se fechou. E quem que foi que fechou a porta da arca? Foi Deus, foi um anjo de Deus que fechou a porta da arca. Mas eu pergunto para vocês, na hora que fechou a porta da arca, choveu na mesma hora, sim ou não? Quantos dias levou para chover?
7 dias. Mas as pessoas que estavam fora da arca só se perceberam que Noé já estava dentro da arca, fechado dentro da arca, depois de 7 dias, quando começou a chover. E a outra pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: o destino deles estava selado quando choveu ou quando a porta da arca se fechou? Quando a porta da arca se fechou. Assim também no que se refere à volta de Jesus, a oportunidade da salvação está aberta para todas as pessoas, mas chegará um dia em que a porta da salvação, ou como se costuma falar na teologia, a porta da graça se fechará e a oportunidade de salvação se acabará para todas as pessoas. Mas vamos pensar um pouquinho como foi nos dias de Noé. Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Se você pegar sua Bíblia, de Gênesis 6 a Gênesis 9, você encontra a história de Noé. E quando você lê o capítulo 6 de Gênesis, começa mais ou menos assim. Tinha um povo que era o povo de Deus, os descendentes de Sem, filhos de Adão e Eva. E existia um outro povo que não era temente a Deus e eram os descendentes de Caim. Eles viviam separados, esses dois povos. Só que num determinado momento o povo de Deus começou a se unir com o povo que não era povo de Deus. E qual foi o problema dessa união? O problema foi que o povo de Deus começou a perder sua identidade, começou a perder sua santidade, começou a se contaminar com as práticas corruptas dos descendentes de Adão. E isso é dos descendentes de Caim. E isso é um problema muito sério. Porque se por um lado a Bíblia diz que nós devemos nos associar com as outras pessoas para levar a essas pessoas o Evangelho de Deus, por outro lado, nós não podemos nos contaminar com as práticas imundas dessas pessoas. E o que aconteceu naqueles dias foi exatamente isso. Eles se uniram com as outras pessoas, não para testemunhar do Evangelho, mas acabaram se tornando igual àquelas outras pessoas. Jesus disse que uma condição semelhante estaria nos últimos dias da terra. Pessoas que proclamam ser o povo de Deus, mas que estão tão envolvidas nas coisas do mundo que acabam se tornando mundanas. Outra coisa que você pode reparar nesse tempo é que a Bíblia diz que quando o povo de Deus se uniu com os pagãos e perverteu sua fé, a corrupção e a maldade da terra se multiplicou grandemente. Lá em Gênesis capítulo 6, é dito no versículo 11, que a terra estava toda cheia de maldade, a tal ponto que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Imagine que situação séria. E Deus tomou uma decisão que poria fim ao pecado daquelas pessoas. Geralmente quando a gente pensa nos dias de Noé, a gente imagina, talvez por conta dessa cultura evolucionista e tal, a gente imagina que as pessoas que viveram antes de nós eram os homens das cavernas, mas na realidade não era assim. Ao contrário de o homem estar evoluindo, de acordo com a Bíblia, nós estamos degredindo. Nossa raça humana está se degenerando. As pessoas viviam quase 1000 anos. Hoje, se nós vivemos 100, vivemos ainda cheio de enfermidades. É assim ou não é? Nós estamos degenerando. E quando a Bíblia fala que a terra estava toda cheia de maldade, uma pessoa que é estudiosa nessa área de densidade populacional, ele fez um cálculo com o tempo que a terra tinha, que era mais ou menos 1600 anos, o tempo que as pessoas viviam, a capacidade que elas tinham de gerar filhos e a possibilidade de várias gerações conviverem com gerações seguintes. E esse calculista, especialista, ele concluiu que naquela época existia mais ou menos na Terra por volta de 5 a 10 bilhões de habitantes. Então era a população bem próxima ao que nós temos hoje, que são 7 bilhões. Pode ser que tinha até mais. Então a Terra estava realmente cheia. Só que no meio dessa geração corrompida, Deus encontrou alguém que era fiel. E o nome desse alguém era Noé. E Deus confiou uma mensagem especial para Noé, para que ele pregasse para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas se arrependessem e se preparassem para o dilúvio que viria. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: a mensagem que Noé pregava era uma mensagem de amor, de arrependimento e de salvação? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque ele dizia às pessoas que se entrassem na arca, elas poderiam ser salvas. Mas a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês é que além de a mensagem de Noé ser uma mensagem de amor, de arrependimento e de salvação, essa mensagem era ou não era também uma mensagem de juízo divino? Sim ou não? Sim, era uma mensagem de juízo divino também. E além de ser essas duas coisas, era ainda uma terceira coisa, sabe o quê? A mensagem pregada por Noé era uma mensagem anticientífica. Em que sentido? De acordo com a Bíblia, nos dias de Noé, nunca havia chovido sobre a terra.
De maneira que quando Noé se levantou e começou a pregar que choveria a água do céu, todo mundo falou assim: esse cara está maluco, como que vai cair água do céu? Isso é impossível. E ninguém acreditava na pregação dele, porque parecia algo que era anticientífico. E Jesus disse que nos últimos dias seria como nos dias de Noé. E de acordo com a Bíblia, a mensagem que nós temos de Deus nesses últimos dias é também uma mensagem de amor, de arrependimento e de salvação. Deus quer que as pessoas se salvem, mas não é só uma mensagem de amor, de arrependimento e de salvação, é também uma mensagem de juízo. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É também uma mensagem de juízo. E não só isso, a mensagem de Deus para os últimos dias também é uma mensagem anticientífica. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, fogo cairá do céu e destruirá os ímpios. Como é possível que caia fogo do céu? É impossível aos olhos humanos, mas Deus disse que irá acontecer. E por fim, amigos, eu queria levar vocês a meditarem um pouquinho como era a vida de Noé nesses dias. Porque Noé recebeu a mensagem de Deus, e quando ele recebeu a mensagem de Deus, algumas características se manifestaram na vida de Noé. Em primeiro lugar, Noé se preparou para o dilúvio. Quando Deus falou para ele assim: Noé, vai vir o dilúvio, você precisa se preparar. Noé começou seus preparativos. Ele construiu a arca. Ele fez tudo que podia fazer de sua parte. Em segundo lugar, Noé vivia como alguém que acreditava na mensagem que havia recebido de Deus. Deus havia dado uma mensagem para Noé, e Noé vivia como alguém que acreditava. Ele vivia como alguém que esperava o juízo de Deus, que sabia que o juízo de Deus estava próximo a chegar. Em terceiro lugar, em Gênesis 6, verso 3, diz que durante os 120 anos em que Noé pregou, o Espírito Santo contendia no coração das pessoas. A mensagem de Noé era pregada, acompanhada do poder do Espírito Santo. E em quarto lugar, Noé salvou sua família. Algumas pessoas falam assim: puxa vida, mas Noé pregou 120 anos e só conseguiu salvar sua família. Amigos, quem dera que todas as pessoas que alguma vez na vida ousaram falar do Evangelho tivessem a capacidade de salvar toda a sua família. Mas sabe por que Noé conseguiu salvar toda a sua família? Porque ele não era um falso crente. Ele não era um falso adorador de Deus. Ele não era aquela pessoa que só ia de roupa bonita para a igreja. Ele não era só aquela pessoa que professava amar a Deus. Ele vivia a religião verdadeira dentro do lar. Portanto, no dia que ele chegou para os filhos dele e falou assim: olha, Deus me deu uma mensagem que vai cair água do céu, que esse mundo vai ser destruído. Aqueles filhos pensaram assim: eu sei que o meu pai anda com Deus, e por isso eu aceito o que o meu pai tem para falar. E trazendo para nós, amigos, Deus tem uma mensagem para nós sobre a volta de Jesus. O que nós devemos fazer com essa mensagem? Como Noé, devemos nos preparar para esse evento que está vindo. Devemos viver como as pessoas que aguardam o breve retorno de Jesus. Não devemos permitir que as preocupações dessa terra tomem o nosso tempo de nos prepararmos para esse grande evento que Deus tem preparado para nós. Vocês lembram desse texto que eu li? Diz que nos dias anteriores ao dilúvio as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Eu pergunto para vocês: é errado comer e beber? Faz parte da nossa natureza, né? É errado se casar? É claro que não. Mas a ideia de Jesus nesse texto é que, além de as pessoas levarem isso que ele havia permitido ao excesso, elas também estavam tão envolvidas em suas atividades cotidianas, que o texto diz que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Não permita que as circunstâncias da sua vida tomem o seu tempo de se preparar para o maior de todos os eventos, que é a volta de Jesus. E de repente Noé estava lá, e de dois em dois os animaizinhos começaram a entrar para dentro da arca. Quando todos entraram, eu consigo imaginar Noé chegando na porta da arca e dizendo assim: amigos, é o último convite, se arrependam, entrem para dentro da arca, salvem suas vidas. Mas apenas a família de Noé quis aceitar o convite, e a porta da arca se fechou. Hoje Deus está fazendo um convite para você também. E esse convite é para que você entre na arca que se chama Cristo Jesus, que é aquele único que pode te dar a salvação, que é aquele que pode te dar segurança em meio às tempestades dessa vida, em meio aos tormentos desse mundo, e é aquele que tem um reino melhor, uma vida melhor, um plano melhor preparado para você.
seja como Noé nesses dias finais. Seja uma testemunha de Deus e que a bênção de Deus recaia sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado porque nessa manhã o Senhor nos transmite essa mensagem falando acerca da sua volta. Nos dias de Noé as pessoas se perderam em seus afazeres. E nós sabemos que nos nossos dias a nossa vida é tão corrida que nós também temos o risco de nos perdermos em nossos afazeres cotidianos. Senhor, não nos permita que nada nos afaste de Ti. Não permita que nada atrapalhe a nossa preparação para o encontro contigo. Nós sabemos, Senhor, que esse mundo tem data marcada para acabar, mas que o Senhor tem preparado um reino onde não haverá mais tristeza, nem pranto, nem morte, nem dor, onde todas essas coisas terão passado. Aqui estamos, Senhor. Usa-nos para o Teu reino, para a Tua glória, e nos dê um dia feliz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.